Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Desta vez, nós vamos aqui estar falando um breve resumo sobre o que foi o regime da ditadura militar ou regime militar. Com a movimentação das tropas feitas pelo general Mourão, saindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, no dia 31 de março, culminou que no dia 1º de abril de 1964 foi instaurado esse regime aqui no nosso país, o regime militar ou a ditadura militar. Vamos fazer um breve resumo sobre o que foi esse período no nosso país. Desde já, quero pedir a você que deixe aqui o seu like, que você, caso não seja inscrito no nosso canal, que você se inscreva e ative o sininho para que você possa receber o aviso do YouTube dos próximos vídeos que nós postarmos no nosso canal. Ok, estamos de volta. Este período se inicia em 1964 e vai até 1985. Foi um período marcado pela presença de militares na vida política do nosso Brasil. Durante 2 décadas foi estabelecido um regime, o regime militar, autoritário e centralizador. Em 1964 assume então o primeiro presidente militar, que era quem? Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco governou o nosso Brasil de 1964, então, até 1967. O Marechal foi o nosso primeiro presidente, então, do regime estabelecido com a Revolução ou com o golpe de 1º de abril de 1964. Em 15 de março de 1967, foi outorgada a nossa 6ª Constituição brasileira, a 6ª Constituição do Brasil. Essa Constituição, ela buscou institucionalizar e legalizar o regime que havia se estabelecido, o regime militar, aumentando o controle do poder executivo sobre o legislativo e judiciário e criando desta forma uma hierarquia constitucional totalmente centralizada. Em 1967, assume o governo o general Arthur da Costa e Silva. Costa e Silva governa então de 1967 até 1969. Em 1969, foi outorgada então a Emenda Constitucional número 1, ou a 7ª Constituição do Brasil. A emenda foi editada quase 3 anos após a Constituição anterior, em 17 de outubro de 1969. Esta Constituição, ou esta emenda constitucional número 1, ela se caracterizou pela institucionalização dos atos institucionais editados até então pelo regime militar, instaurado no dia 1º de abril ou 31 de março, quando se começou o processo da Revolução de 1964, causando um endurecimento jurídico então do governo vigente. Em 1969, toma posse então o general Emílio Garrastazu Médici. Médici governa o Brasil de 1969 até 1974. Em 1974, então, toma posse o próximo presidente, que é outro general, o general Ernesto Beckmann Geisel, ou Ernesto Geisel.
Ernesto Geisel governa de 1974 até 1979, quando então ele dá lugar ao próximo presidente do regime militar, é o general João Batista de Oliveira Figueiredo. João Figueiredo governa de 1979 até 1985. No governo de Figueiredo, grandes mudanças aconteceram na nossa terra, no nosso país. Não é? Em agosto de 1979, foi assinada a Lei de Anistia, que foi um ato muito importante na mudança do cenário político brasileiro. Tá? Esta anistia, ela foi assinada, então ela veio suspendendo as penalidades impostas aos opositores do regime. Durante o regime, né, muita gente se opôs, nós não estamos entrando em detalhes aqui específicos no vídeo, mas é importante nós falarmos dessa questão da lei de anistia, porque quando então a lei de anistia ela foi assinada e houve a suspensão da penalidade que havia sido aplicada naqueles que se opuseram, esses então puderam retornar ao Brasil, retornar ao país. E aí temos grandes nomes que voltaram e tiveram grande projeção na política, né? Em 1982, a sociedade brasileira começou a organizar uma campanha chamada Campanha das Diretas Já. Para quê? Qual era a finalidade dessa campanha? A finalidade dessa campanha era a realização de eleições diretas para a presidência da República. Né? O período da campanha dos cara-pintadas, né? Foi um período que marcou a história do nosso país. E tanto que culminou que no dia 15 de janeiro de 1985, como resultado de todos esses movimentos, inclusive do movimento das Diretas Já, né, em 15 de janeiro, Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso Nacional, ainda não foi direta, pelo Congresso Nacional, ele foi eleito presidente do Brasil. A eleição de Tancredo Neves iniciou uma nova fase na história, embora a sua eleição não tenha sido por eleição direta, por voto direto do povo, tenha sido eleito pelo Congresso, mas a sua eleição ela iniciou uma nova fase da história da República do Brasil. No entanto, Tancredo Neves não chegou a exercer o cargo para o qual ele fora eleito. Tancredo Neves veio a falecer e não assumiu o cargo. Em seu lugar, no próximo vídeo. Se você gostou desse resumo, não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal e, como sempre, conte comigo.